Essa é a previsão. A Malri, aqui eu vou pegar um gancho da Malri, só para mostrar para os nossos espectadores como é importante um trabalho de base, como são importantes esses projetos. Eu conheço a Malri há exatos 11 anos. Ela fazia parte de um projeto de atletas carentes no centro do Constâncio Vaz Guimarães, no centro de Ibirapuera, e a gente fazia lá pelo CET, pela Unifesp, o atendimento, ainda fazemos, a medicina esportiva, a reabilitação lá. E desse projeto, nós temos orgulho de ter acompanhado alguns atletas, dentre elas a Malri Maggi, o Jadel Gregório, a Vani Shi, a Fabiana Mirer e tantos outros, a Keila, que hoje são atletas de ponta. Eles vieram de um projeto e conseguiram, logicamente, ter algum suporte um pouco maior do que talvez eles pudessem ter na época. Em relação propriamente ao joelho, que você está a pergunta objetiva, a expectativa é isso mesmo, porque a Malri, na verdade, ela é uma super atleta, ela é uma vencedora, assim como todos esses medalhistas. A gente que está nos bastidores, eu posso dizer, sem nenhum problema e sem nenhum medo, eles são verdadeiros heróis. Se nós avaliarmos o que eles têm de suporte das confederações, que infelizmente aparecem lá na hora de entregar medalha e aparecer na foto, e o que eles vivem no dia a dia, é uma distância muito grande, é uma dificuldade muito grande, no que diz respeito a suporte médico, suporte de toda a ordem. Haja visto que esses atletas, a própria Malri, entre aspas, está desempregada. Então isso é um absurdo, que não tem uma política ainda hoje de suporte para esses atletas a nível nacional. Mas, assunto à parte, ela veio, como tantos outros, oriunda de um processo de sobrecarga, de overtraining. Então, há mais de ano que ela sofre desse joelho de uma maneira importante e é claro que nunca quer parar, a gente também vai contemporizando, até que no último campeonato mundial ela teve que abortar o salto. Aí eu falei, bom, agora não dá mais. Então, tivemos que fazer a cirurgia e, felizmente, ela está bem e ela é muito dedicada, muito aplicada. E ontem o Nélio, o técnico, me ligou. Eu, por um lado, fiquei feliz. Falei, doutor, não está dando para aguentar a Malri e quer trotar. Ela está na pista, ela quer trotar. Eu falei, Nélio, vamos devagar, vamos reavaliar. Mas, quer dizer, isso é um comentário, sinal que ela está bem e eu fico feliz por isso. Aproveitando a especialidade do senhor, que é justamente a do joelho, qual que é a importância dessa articulação num esporte como, por exemplo, praticado pela Malri? Bem, o joelho é uma articulação importante para grande parte dos esportes. Felizmente, para a gente que faz joelho. No esporte da Malri, por exemplo, o salto, ou a corrida, mas basicamente o salto, todo um mecanismo que você faz, onde você tem que usar um mecanismo de desaceleração ou o impulso, o joelho tem uma participação importante. Então, se você tiver que, por exemplo, fazer um arranque, um tiro, então você usa a musculatura da articulação do joelho. Se você tiver que fazer uma parada, por exemplo, num salto, você pula, você tem que parar, você tem que contrair a musculatura da coxa, consequentemente a rótula, a patela e o tendão patelar. Tudo isso sofre essa carga de forma brusca, de forma rápida, e a repetitividade desse movimento acaba levando a uma sobrecarga. E essa sobrecarga, então, evolui com tendinite. Assim como tem atletas que, em outros esportes, corridas de longa distância, podem ter as chamadas fraturas por estresse, que na verdade é a mesma coisa. É quando você tem um excesso, não dá tempo do tecido biologicamente se recuperar, e aí, então, a patologia, ou seja, os fenômenos inflamatórios ou a própria fratura de estresse se estabelece. Agora, doutor, o senhor mesmo comentou, né, sobre essa situação vivida por muitos atletas, no caso da própria Malri Maggi, desempregada, uma atleta com tantos títulos, com tantas conquistas, vivendo uma situação tão difícil. O senhor acha que, no caso, a própria Copa do Mundo aqui no Brasil, ou os Jogos Olímpicos de 2016, vão ajudar a profissionalizar realmente o esporte aqui no país? Olha, Luciana, é agora ou nunca mais. É agora ou nunca mais. Eu acho que nós nunca tivemos uma política de esporte tão positiva, tão conjunta como nós tivemos dessa vez. Então, a nível federal, o ministro Orlando Silva, que realmente faz esforço para que as coisas caminhem bem, mais recentemente no episódio da Olimpíada, com o governador, com o prefeito, eu acho que é um momento
mágico, e ainda mais a Copa do Mundo do futebol, é um momento mágico que a gente está vivendo, é aquela coisa. Então, estão nos oferecendo uma situação, uma condição, é pegar ou largar. Que se a gente não conseguir mudar cultura, parte social, a própria economia e o esporte de uma maneira geral, eu acho que nós não vamos ter outra oportunidade. Isso aconteceu em outros países, Espanha, na China, mudou toda a cultura e realmente hoje são grandes países, são grandes atletas, e se não são grandes atletas, pelo menos na parte cultural a coisa foi bastante positiva. Só para que a gente possa entender melhor no que diz respeito a sobre essa profissionalização do esporte em geral, o que a gente precisa realmente para que nós cheguemos a esse ponto? A gente precisa de mais incentivos do governo ou de que os empresários acabem se envolvendo mais nesse quesito? Eu não acho que é só o governo. Eu acho que o governo tem uma parte importante nisso, é claro, é um grande catalisador desse processo. Mas eu acho que a iniciativa privada também hoje já está consciente de que realmente é importante a participação para o benefício de todos, não é daquele atleta ou daquela modalidade. Então eu acho que hoje há uma conscientização, as leis de incentivo ajudam bastante, a voluntariedade das pessoas em querer fazer o esporte cada vez mais pujante. Então é um conjunto, eu não diria que é nem A nem B, é um conjunto que forma esse processo. Doutor, agora infelizmente o nosso tempo já está se encerrando. Gostaria que o senhor comentasse o caso da Daiane dos Santos, essa atleta brasileira tão importante, pega em doping. Comentou-se que o diurético que ela teria usado teria provocado, mascarado algumas substâncias. Que avaliação que o senhor faz sobre isso? A gente fica triste, não é? Porque a Daiane, claro que eu acredito que tenha sido um erro, uma falha, uma bobeada, diríamos assim, mas infelizmente, nós que vivemos o dia a dia do esporte, não só esporte de alto rendimento, esporte de academia, garotado que vai fazer esporte, é muito comum hoje, Luciana, que as pessoas realmente abusem de anabolizantes, de dopantes para poder ganhar massa, enfim, ter o melhor rendimento. Eu acho que essas substâncias, assim como a própria Mauri foi infeliz no crime que passou, hoje, os laboratórios antidoping estão realmente muito acurados e nós no Brasil temos experts nisso e permite detectar com bastante precisão. Eu acho que foi realmente uma infelicidade, assim como tivemos recentemente também a equipe da rede, a equipe de Bragança de atletismo, que talvez tenha deflagrado o desemprego de todos os atletas lá. Eu acho que falta um pouco, às vezes, de esclarecimento, não só do médico. O médico tem a obrigação de saber, se ele está lidando com o esportista, ele tem que pegar as regras da WADA, que praticamente controla o doping mundial, mas eu acho que o próprio atleta fica muito de escanteio, fica, doutor, isso eu posso, às vezes ele nem pergunta e toma. Então acho que existe um pouco de falta de esclarecimento, falta de conhecimento também do atleta, que precisa ser um pouco mais bem informado. Infelizmente isso é uma realidade. Quanto isso se usa nas competições, grandes competições, a gente não sabe. Pega, por exemplo, recentemente aí o tenista argentino lá que também confessou que usou droga 4 anos atrás. É desagradável. Eu não sei daqui a alguns anos, algum desses atletas que hoje bate recordes também vai ter que contar alguma história para a gente. Eu lembro que hoje a preocupação não é só o doping químico, que são essas drogas, substâncias, o diurético, que seja. Mas existe hoje também o chamado doping genético. A coisa chegou num ponto onde você consegue mexer hoje no comportamento, no código genético da célula, inibindo certas enzimas e fazendo com que o indivíduo seja musculoso ou tenha algumas propriedades que até hoje ainda a gente não consegue detectar. Talvez daqui a um tempo a gente tenha alguma surpresa, algum livro sendo lançado de algum desses superstars aí que quebrou recorde. Mas eu fico muito triste com tudo isso. Porém, eu acho que a comunidade esportiva, de maneira geral, precisa ficar um pouco mais atenta e talvez uma campanha de esclarecimento, falando diretamente as drogas, que são, às vezes você fala droga, não é droga simplesmente droga como a gente está acostumado a ouvir. É um remédio que todo mundo toma todo dia, mas para aquele esportista, naquela fase da atividade prática esportiva, ele não poderia ter tomado. Eu acho que falta um pouco disso para todos nós, esclarecemos aos nossos atletas. Agora, para a gente finalizar, gostaria que o senhor aproveitasse e desse também um alerta para aquele esportista comum de academia que muitas vezes acaba tomando coisas que não deveria.
Isso é o dia a dia. Infelizmente, a gente, quando ainda é consultado, doutor, olha, me indicaram na academia tal produto, ainda a gente é feliz, porque você consegue dizer ao indivíduo, olha, isso aqui tem tal e tal e tal efeito colateral. Infelizmente, hoje, pela facilidade e pela vontade daqueles adolescentes, daquelas pessoas que entram numa academia e vê o vizinho lá, todo bombado, todo malhado, ganhar massa rapidamente, ele não consegue, ele acaba se vendo, às vezes, estimulado a usar essas drogas. O que eu posso dizer a todos é que nós temos, na nossa experiência diária, atletas que foram bons competidores, que hoje, às vezes, se restringem a caminhar ou a fazer atividades não relacionadas a um esporte competitivo por conta do uso de anabolizantes, de cortisonas e de suplementos, às vezes, que não são simplesmente suplementos, mas tem coisas que acabam levando a problemas hepáticos, renais, lesões tendinosas, lesões musculares, e isso vai ser mais tarde, ou seja, vai pagar caro por uma inconsequência dessa. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para que essas pessoas, pelo menos, não se veem tentadas a utilizar essas substâncias que aparentemente tão inocentes, para deixar ele bonitinho e, no fundo, acaba sendo, talvez, a causa do fim da sua prática esportiva. Doutor, antes de nós finalizarmos, o senhor gostaria de dar seu site, para que o nosso internauta pudesse entrar em contato com o senhor? O site, na verdade, é o site da Escola Paulista, da Unifesp, onde ele pode entrar, lá tem o SET, que é www.set.org.br, que na verdade é a instituição onde a gente trabalha, não só eu, mas toda uma equipe de médicos e da Universidade Federal de São Paulo, a serviço da comunidade. E tem o Instituto Cohen também? Tem o Instituto Cohen, que é só entrar no Google, né, institutocohen.com.br, mas, na verdade, a gente está à disposição de vocês do que a gente puder. Ok, nós agradecemos a participação do Dr. Moisés Cohen, ele que é o professor livre-docente do Departamento de Ortopedia e chefe de Medicina do Esporte da Unifesp, também recentemente assumiu a coordenadoria do Centro de Excelência em Medicina Esportiva do Centro Olímpico de São Paulo. Dr. Moisés Cohen, foi um grande prazer tê-lo aqui na Jovem Pan Online e uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, tive um prazer imenso de estar aqui com você. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigada por sua companhia. Fique ligado, acompanhe toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.